O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusar de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não querais acreditar em mim, acreditais nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Voltemos agora, a essa semana que se chama a Paixão, Semana da Paixão, onde nós estamos nos preparando para ver Jesus crucificado e dando a vida por todos nós. Daqui a exatamente 8 dias, nós estaremos celebrando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E não percamos o foco de que, nesses dias, a liturgia tem nos mostrado o porquê. Por que que os judeus acabaram matando Jesus? Por que que eles levaram Jesus a essa morte que não foi fácil? Imagine você ver um homem crucificado lá, depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido humilhado, depois de ter carregado aquela cruz nas costas, sem forças, subindo aquele calvário, e lá sendo morto. Que morte terrível! Isso tudo porque ele disse que era Deus. Por causa disso. Esse é o fundamento pelo qual os judeus estão agora querendo matar Jesus. Vocês vejam que nós agora estamos no Evangelho de São João, Mas já estamos no capítulo 10. Começamos lá no 5, a cura daquele homem que estava lá na piscina. Foi no sábado, começou a perseguição. E depois Jesus, eu e o Pai, falou para eles, eu e o Pai trabalhamos. Aí eles disseram, vamos matar esse homem, porque agora ele já está dizendo que ele é Deus. E hoje nós vemos aqui uma coisa
O evangelho começa assim, olha, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Mas por quê? Se nós voltarmos ao versículo 30, porque nós estamos no 31, lá vai dizer assim, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Então, se ele e o Pai é uma pessoa só, ele está blasfemando. Por isso que agora eles estão dizendo aqui, você está blasfemando, você está dizendo que você é Deus. Aí Jesus disse, olha, se eu falando que eu sou Deus, vocês não acreditam, então acreditem nas minhas obras. Olha, nós não estamos querendo matar você por causa das obras. As obras não tem problema, é que você está dizendo que você é Deus. Sendo um homem, olha só, sendo um homem, você se diz ser Deus. Se Deus permitir que nós, você que está aqui, ou você que está lá, você que está ouvindo essa homilia, que está participando da missa, em qualquer lugar, e nós formos dignos do céu, porque nós vamos ter que suar muito para chegar lá, viu? Tem que suar muito. Ninguém vai chegar no céu assim, deitado na cama, em berço esplêndido, não. Tem que lutar contra o pecado, lutar contra essas doutrinas erradas que estão aí, não se deixar influenciar por elas e ser fiel à Igreja Católica. Então, se nós formos dignos de chegar lá no céu, quando nós chegarmos lá, nós vamos participar da vida divina e nós vamos nos deparar com a Santíssima Trindade. E ali nós vamos ver Deus, o Pai, nós vamos ver o Filho e nós vamos ver o Espírito Santo. Só que o Filho vai ter um detalhe que os outros dois não têm. O Filho tem a natureza humana e divina. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Pai não tem a natureza humana. O Espírito Santo não tem a natureza humana. Só Jesus é que tem. Ele vai estar lá com as chagas dele gloriosas para mostrar para todos nós como foi que a redenção aconteceu. Por isso que ontem nós celebramos com muita alegria a encarnação do Verbo. O anjo veio e falou para Maria que ela ia ser mãe de Deus. Que Jesus precisava dessa natureza humana. Quando os magos vão e vê aquela criança lá, os 3 reis magos, eles adoram naquela natureza humana a divina também. A igreja, nós católicos, nós adoramos Jesus nas suas 2 naturezas. Nós adoramos Jesus na sua humanidade e nós adoramos Jesus na sua divindade. Nós não adoramos somente Jesus na divindade, nós adoramos Ele também na humanidade. E aqui diferencia de qualquer outra religião, seja do protestantismo, como seja também dessas religiões que existem por aí. Nós adoramos Jesus na sua natureza humana e na sua divindade. É um Deus com 2 naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. E o que é que esses judeus estavam dizendo aqui? Querendo apedrejar Jesus, porque Jesus disse que ele e o Pai é um. Porque ele disse que ele é Deus. Aí ele diz assim, olha, não queremos te apedrejar por causa das obras, mas por causa de blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, porque nós não vamos adorar um homem, sendo um homem,
te fazes Deus. Só que esse homem é Deus. Ele tem essas duas naturezas. Quando nós adoramos Jesus na Eucaristia, nós precisamos entender que nós estamos adorando Jesus na sua natureza humana e na sua natureza divina. Cuidado para a gente não ficar somente pensando na natureza divina e não pensa na humana, porque ele é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Ontem, aqui após a missa, ficou aqui algumas pessoas fazendo adoração, aqui no sacrário que nós temos. Então, aquela pessoa que estava adorando Jesus ali, ele estava adorando Jesus na sua natureza humana e na sua natureza divina, naquele pão que já não é mais pão, que foi trazido como oferta e foi colocado aqui, aquele pão, sim, aquele vinho, foi trazido e colocado aqui no altar. E o sacerdote impôs as mãos e transubstanciou. Aí aquele pão é corpo, é carne. Aquele vinho é sangue. E ali nós adoramos. A maior adoração que nós podemos fazer ao Cristo na sua natureza humana e divina é na Santa Missa. A adoração na sua presença eucarística é apenas um prolongamento do que aconteceu na Eucaristia, na missa. Porque se não tiver missa, como é que você vai adorar Jesus depois na Eucaristia? Como? Vamos imaginar, terminou missa, não tem mais missa. As Eucaristias que tinham nos sacrários já foram todas consumidas pelos doentes que não puderam participar da missa. E aqui precisamos entrar nesse detalhe. A Eucaristia que está no sacrário e que nós adoramos como presença de Jesus, e é a presença dele na sua natureza humana e divina, está ali para o diácono, o sacerdote. Hoje tem os ministros da Eucaristia, extraordinário da Eucaristia, eles pegam e levam para o doente que não pôde participar da missa. Então, veja, eles não puderam participar da missa, e ali é feita uma celebração da palavra, que não é a missa, para ele receber a Eucaristia. Mas eles não participaram da missa. Porque o mais importante não é aquela celebração da palavra que se dá à Eucaristia para aquele doente. O mais importante é participar do sacrifício de Jesus na cruz. Esse aqui é o mais importante. Vou até dizer uma coisa para vocês que vocês talvez não entendam, mas eu entendo. Olha, se eu não participar da missa, para mim não vai fazer diferença receber a Eucaristia somente. Porque eu preciso participar da missa, porque a missa é o sacrifício. E depois do sacrifício, nós nos alimentamos de Deus. Mesa da palavra, mesa da Eucaristia, a oferta que é colocada, é oferecido o sacrifício e depois comunga. Vocês estão entendendo? Que a celebração da palavra, ela não é mais importante do que a missa? Tem gente que está se contentando somente com a celebração da palavra e achando que está crente abafando. Não! Nós não podemos nos contentar com a celebração da palavra. Isso é para doente. Isso, a celebração da palavra é para aquelas pessoas
que, por um motivo ou outro, não tem a celebração da missa. Aí faz uma celebração da palavra, mas não é sacrifício do Senhor. Agora vejam, né? Olha o que está acontecendo. Nós estamos sendo tirados da participação do sacrifício do Senhor de forma presencial, para nos contentarmos com participar da missa pela televisão e pelas redes sociais, sem a presença, sem aqui. É uma celebração da palavra de forma virtual, não é sacrifício da missa. É a mesma coisa daquela celebração da palavra. E também a celebração da palavra, entre aspas, até supera essa celebração virtual, porque aqui o virtual é assim, você está ali depois, fica lá assim, fazendo a comunhão espiritual. Pelo menos na celebração da palavra, ainda tem, né? Tem a palavra, meditação, e depois a pessoa ainda recebe Jesus, né? Mas virtualmente, se essa coisa, essa moda pegar, estamos fritos, viu? E se os católicos gostarem disso, estamos fritos, porque a essência do catolicismo é a missa presencial, não é virtual. Começa-se, tira da igreja, fica em casa, participando virtualmente, aí acostuma, e depois que acostumar virtualmente, vai acostumar a não participar mais. Vai se contentar com pregação somente. Vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês nunca tenham pensado. Olha, você sabia que para os protestantes não faz muita diferença participar de culto pela televisão? Faz. Não tem sacrifício da missa. Eles só se contentam com a pregação da palavra e os louvores. Se nós acostumarmos com essa questão de missa virtual, porque é virtual, nós vamos nos acostumar somente também com a pregação da palavra. Tanto que vocês olhem bem, quando alguém pergunta para você assim, olha, você gostou da missa? O que é que você diz? A homilia do padre foi maravilhosa. A missa não é só a homilia. A missa é um conjunto. Mesa da palavra, mesa da Eucaristia. Não é só a mesa da palavra. Como somente não é a mesa da Eucaristia, é o conjunto. Ah, você gostou daquela missa? Nossa, aquele padre prega muito bem. Se você entrar nessa onda de que aquele padre prega bem, eu gosto desse padre que ele prega bem, você vai esquecer do padre que celebra bem. E se contentando com o padre que prega bem, você vai se contentar em ficar em casa ouvindo pregações. Porque o que basta para muitos é só a pregação. Não, o que basta para nós católicos é a celebração da Eucaristia, é o Calvário, aonde Jesus derrama o seu sangue pela nossa salvação. E estavam lá Maria, e estava lá João. Os apóstolos correram, os outros correram com medo. Eles estavam ali participando da redenção de Cristo de forma presencial. Eles não estavam assistindo pelas redes sociais, eles não estavam assistindo pela televisão, eles estavam ali. Então,
na missa nós estamos. Nós não estamos virtualmente. Aí entram aqueles, aí vem o outro extremo, né? Não, o que importa para mim é comungar. Então, o importante é comungar. Então, se um ministro da Eucaristia leva a comunhão para mim, pronto, eu estou satisfeito, comunguei. Não, você não participou da missa, você só comungou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Para vocês entenderem o que é o sacrifício e a importância do sacrifício para nós, a importância de nós estarmos presentes na missa. Não é somente essa questão, eu me contento com a televisão. Não, nós não vamos, os católicos de verdade, os católicos que têm a doutrina pura, nunca irá se contentar com missa de televisão e missa das redes sociais. Porque é preciso estar presente. Por isso que nós estamos ouvindo aí alguns padres, né? Que eles estão brigando, estão falando para as autoridades civis que nós precisamos da missa presencial. Eles não estão brigando simplesmente com as autoridades civis, sendo rebeldes. Eles estão dizendo para as autoridades civis assim, olha, vocês, autoridades civis, vocês, alguns se dizem ser católicos e outros que não são, vocês não entenderam que a missa, ela é importante para nós participarmos. Nós não podemos participar à distância, nós precisamos estar presente. Aí eles estão dizendo, olha, permita que nós participemos da missa, mas fiquem tranquilos, nós vamos colocar as distâncias que são necessárias, porque vocês não estão preocupados com a questão do contágio. Então, olha, nós vamos fazer tudo certinho, vamos ver a porcentagem de pessoas dentro do templo, nós vamos colocar na porta assim, o álcool gel para as pessoas se higienizar. Vocês podem ver, os bancos estão tudo assim, tudo escrito, sente aqui, aqui não sente, tudo bem separadinho, mas nós precisamos, vocês não conseguiram entender, que da mesma forma como o supermercado é importante, a missa também é importante para nós. O católico não sobrevive sem missa, vai morrer espiritualmente. É o pão do céu, é a Eucaristia, é o sacrifício de nosso Senhor que nos ergue, que nos levanta, que nos dá força para suportar até essa doença que está gerando problema psicológico em nós. Que uma pessoa deu um espirro, já está com medo. Sente uma dor de cabeça, já está com medo. Sente uma dor no corpo, já estou com medo. Tem até um vídeo engraçado que eu recebi esses dias, que é muito engraçado. Uma mulher vai passando assim, aí começa a falar assim, você está sentindo dor disso? Você está sentindo dor daquilo? Aí a mulher fica assim, né? Dor nas costas, aí a mulher, está vendo? Ela não estava sentindo nada, mas o cara começou a dizer, você está sentindo dor nas costas? Ela já começou a sentir dor nas costas, dor na cabeça. Aí o cara disse assim, fica tranquilo, não é o Covid, não, é veieira. Por que está falando que é veieira? Porque já está um problema psicológico. Então, como é que nós vamos suportar essa questão psicológica de tanta pressão? Está morrendo, está morrendo, está morrendo, está morrendo, está morrendo. É na missa que nós vamos encontrar força. É em Deus que nós vamos encontrar força para nós nos livrarmos até desse medo. Aí eu tiro o meu chapéu e faço minha vênia para os padres que estão tendo coragem de dizer assim, olha, nós vamos celebrar. Mas não é para o rebeldia, porque esses padres compreenderam que realmente o povo precisa estar presente para participar do sacrifício do Senhor. Não é a distância.
E aí eu vou falar uma coisa para os meus irmãos padres, e estou falando para mim também. Cuidado para nós não ficarmos acostumados com as lives. Porque olha bem, né? É bonito a gente estar lá na live, aí depois dá uma olhadinha assim e ver assim, né? O número de pessoas que estão visualizando. Aquela visualização dá assim, ó, nossa, tem um monte de gente que está participando dessa missa que está sendo transmitida por mim. Olha a multidão. Nossa, eu estou evangelizando muito mais do que quando eu estou ali na paróquia com 3 gatos. Me desculpe, né? Não vou dizer o contrário. Com 3 pessoas, 3 fiéis participando. Vocês sabiam? É muito mais importante 3 estar participando presencial do que 100 mil visualizando. É uma tentação. A tentação de dizer assim, quantos seguidores estão comigo? Aí entra na tentação, né? Assistam em casa, porque ele vai ter mais visualização, olha a tentação, do que ter 3 pessoas participando com ele ali. Está vendo o orgulho como cresce? Estão vendo como é que Satanás está trabalhando certinho para nos tirar do presencial, para ficarmos à distância? Meus irmãos, depois que nós nos acostumarmos na missa virtual, que é a participação pelos meios de comunicação, é um passo para não querer mais participar de missa. É só ali. Olha, você está com o controle na mão, não é? É só apertar e já vai para o filme. E depois volta um pouco para o VK. Aí aperta de novo e vai lá no outro. E aí a missa vai se tornando algo tão distante que aquilo que é a alma do catolicismo, que é o sacrifício do Senhor, desaparecerá, mas graças a Deus não vai desaparecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas uma grande maioria vai se separar. Uma minoria vai ficar dizendo, não, eu não me contento com missa assim, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar na igreja, eu preciso estar presente, eu preciso estar perto do padre, eu preciso estar ali, eu preciso ouvir o padre falar assim, olha, na minha frente, eu preciso receber, eu preciso ver o padre dando ali, olha, e eu comendo. Essa é a minha preocupação. Já tem muita gente que está gostando dessa vidinha. Cadê os grupos? Aqui eu não estou falando de revolta, não, viu? Não estou falando aqui de revolta. Mas cadê os grupos de católicos que se reuniram assim, olha, vamos lá, porque nós estamos cobrando apenas dos padres, vamos nós também, vamos lá na prefeitura, uma coisa bem educada, né? Não é com facão na mão, não. Aí marca lá com o prefeito, diz, olha, senhor prefeito, nós precisamos da missa, como nós precisamos ir no supermercado, que o senhor está deixando ir, né? Até altas horas se pode participar, nós precisamos. Senhor prefeito, nós estamos morrendo de fome também. Nós precisamos da Eucaristia. Eu não sei se o senhor entende, já aproveita e catequiza ele também, né? Cobram dos sacerdotes, chamam os sacerdotes de medrosos, e tudo mais, mas cadê? Quando um padre fala, nós estamos com o senhor, padre, nós estamos com o senhor. É, a distância, né? Na hora que levar o padre, está todo mundo à distância, aí fica todo mundo rezando o texto para Deus soltar o padre.
Vocês veem as contradições? Vamos cair na real? Vamos sair do País das Maravilhas, da Alice, e vamos entrar na realidade? Tem padre mesmo que está com medo de falar, porque está com medo de ser preso. Isso é uma verdade. Como tem padre também que não está, porque está com medo de pegar também o negócio. É a humanidade do sacerdote. Mas, enfim, é no sacrifício do Senhor que nós adoramos Jesus na sua divindade e na sua natureza humana, e na sua natureza divina. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Aí o sacerdote vai lá e diz o corpo de Cristo. Aí ele diz, amém. E ali vai e faz a sua ação de graças. Aí vai encontrar força para enfrentar as pressões contra o bichinho. Porque hoje está igual, antigamente era assim, falava de câncer, já viu o cara morto. Falava de AIDS, já viu morto. Hoje, deu positivo, o cara já está morto. Aí ele já entra em parafuso. Então, para não entrar em parafuso, fica com Jesus ali. Duas coisas poderão acontecer. Ou ele vai te curar, ou ele vai te levar. Para nós é sempre vantagem. Vantagem ficar e vantagem ir. Então, se for para ir, vamos tranquilo. Pronto. É uma passagem. Quando abre os olhos, já está lá. Meu Deus, a Santíssima Trindade. Feliz da vida. Mas sem a Eucaristia, nós não vamos conseguir ter essa força, não. Não vamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.